Olá, camaradas. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza, de doença, é a morte severina que ataca qualquer idade e até de gente não nascida. Bom, começamos hoje com essa trecho do poema do João Cabral Neto, que fala da morte e vida severina e que expressa a vida do sertanejo retirante que na época saía do sertão de Pernambuco, indo acompanhando as margens do rio Capibaribe até o Recife, onde de alguma forma acompanhava o cortejo do seu próprio enterro, como muito bem expressa o poema. Mas essa descrição que o João Cabral do Melo Neto apresenta, impressionantemente, ela é muito semelhante com um trecho do Capital, de Karl Marx, que eu vou ler agora aqui para vocês para demonstrar. Em que no Capital, Karl Marx ele fala a falsificação do pão e a formação de uma classe de padeiros que vende o pão abaixo do preço inteiro desenvolveram-se na Inglaterra desde o início do século XVIII, assim que o caráter corporativo do ofício caiu em decadência e o capitalista, na figura do moleiro e ou do farinheiro, surgiu por detrás do mestre padeiro nominal. Com isso, estava lançada a base da produção capitalista para o prolongamento desmedido do dia de trabalho e do trabalho noturno, embora este último, mesmo em Londres, só em 1824 tenha se ficado seriamente. Depois do que precede, entender-se-á que o relatório da comissão conta os oficiais de padeiros entre os operários de vida curta. Nesse trecho, o Karl Marx está se referindo a um relatório de uma comissão que estava fazendo uma investigação sobre as condições de trabalho dos operários, dos trabalhadores, dos padeiros em Londres no século XIX. Então, só para localizar. Então, continuando o Marx. Depois de, felizmente, terem escapado da dizimação infantil normal entre todas as partes da classe operária, raramente atingem o 42º ano de vida. Não obstante, o ofício de padeiro está sempre repleto de candidatos. Então, nesse trecho aqui, a gente está observando como o Karl Marx está descrevendo as condições da classe operária do século XIX, na Inglaterra. E como que, na verdade, raramente se passava de 42 anos de idade. E no Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, já no século XX, já meados do século XX, no Brasil, no Nordeste brasileiro, mostra que, na verdade, tem um amplo setor da classe trabalhadora, rural principalmente, que mal ultrapassava, na verdade, os 30 anos de idade. Quando chegava aos 30 já era considerado velho. Então, na verdade, então você tem uma similitude do nível de superexploração. E aí é o que, inclusive, vem depois outras teorias econômicas falar da superexploração, ou seja, aquela exploração que inclusive o Josué de Castro vem a pesquisar no Recife, mostrando que as condições de vida da classe operária eram tão degradantes, que mal são capazes de recompor a sua própria condição de existência, ou seja, o salário, embora ele receba um salário, esse salário não é suficiente para repor suas energias de modo a manter a reprodução
da mão de obra em condições minimamente aceitáveis. Bom, é, então a gente está aqui entendendo minimamente o nível de superexploração, ou seja, a exploração que vai chegando ao ponto de destruindo as próprias forças produtivas. E é impressionante que, na verdade, o direito, inclusive o direito do trabalho, cria condições em que legaliza esse nível de superexploração. Vejamos, então a gente vai, tanto num trecho como no outro, a gente estava vendo tanto no poema do João Cabral de Melo Neto quanto no O Capital do Karl Marx, a gente vê como o trabalho se torna tão degradante que encurta a vida do proletariado. E aí a gente vai ver o seguinte, então, bom, não tem nada contra esse tipo de trabalho tão degradante. E aí, no direito brasileiro, você tem algumas figuras que se estipulam, dependendo de determinadas condições, compensações financeiras para o trabalhador, para um trabalho degradante. Agora, isso é impressionante, porque, na verdade, o judiciário não tem o menor pudor de vender carne humana. Vende-se carne humana. Existe, está no mercado, está disponível para comprar carne humana, porque é isso que se trata. A vida das pessoas está à venda. Você diz, então vai pagar um adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade é proporcional ao salário mínimo. O adicional de periculosidade, 20%, 30% do salário do trabalhador, que já é uma mão de obra que já está sofrendo a exploração da mais-valia. Então, e pior, se um trabalhador trabalha em uma determinada condição de insalubridade, vamos supor, ele trabalha num ambiente extremamente quente, ele trabalha numa condição de insalubridade. Mas se existem outros agentes de insalubridade nesse mesmo local, que ele é exposto a determinados agentes químicos, gases tóxicos ou coisas do tipo, porque, bom, para entender, né, um parênteses que é importante, o que é insalubridade? Insalubridade é aquilo que vai degradando a sua saúde permanentemente. E periculosidade é aquilo que pode lhe causar uma morte imediata. Uma explosão, basicamente, então coisas de gás ou determinados tipos de trabalho que podem ter acidentes que levam a uma morte instantânea. Então, voltando, se o trabalhador é exposto tanto a agentes periculosos quanto insalubres, ele não vai receber os dois. Ele vai receber aquilo que for mais benéfico para ele. Isso a jurisprudência está consolidada. Eu entendo que isso é um absurdo. É um absurdo. Eu não vou aqui, não tenho interesse de me apresentar aqui como um advogado que vai dizer quais são os caminhos das pedras para as saídas maravilhosas e que você vai ganhar todos os seus direitos. Não, os direitos que estão nesse direito burguês estão errados. E isso é que eu quero dizer. Está errado. Não é justo. Não existe justiça quando se fala de justiça burguesa. Não existe justiça no direito burguês. Isto é injusto. Vai dizer, então, que eu vou jogar a toalha e deixar para lá. Não. Aí não. Aí a gente vai brigar e vai lutar para que o trabalhador receba o máximo que ele puder receber, porque é justo, porque é uma reparação, porque se nem isso a gente for atrás, a gente já vai estar entregando tudo para o burguês. Se nem isso a gente for atrás, a gente está entregando tudo. Mas voltando, então, como que o judiciário brasileiro trata a questão da periculosidade e da insalubridade? O trabalhador é exposto a condições perigosas, ele é exposto a condições insalubres. Se essas condições se somarem, ele só vai receber um dos adicionais, e se ele for exposto a várias situações insalubres, ele só recebe um dos adicionais. Se ele tiver que, por exemplo, trabalhar em muito frio, que aí vai para baixíssimas temperaturas, depois ele sai de lá e se expõe depois a determinados gases tóxicos, agentes biológicos,
amônia, essas coisas, ele vai lá, se expõe, tudo isso, todas essas coisas, ele se expõe e o que é que vai acontecer? Ele só vai receber 20%, 40% do salário mínimo. Do salário mínimo. O que isso impacta no lucro do burguês? Nada. Então, o que é que o burguês prefere? Eliminar a insalubridade e a periculosidade ou pagar essa mixaria pela vida e pela carne humana e pela vida dos trabalhadores? É isso que se trata. Então, a mentalidade escravagista, escravocrata, presente no judiciário brasileiro, presente no legislativo brasileiro, isso faz sofrer e faz sangrar a classe trabalhadora permanentemente, todos os dias. Permanentemente. Pior, quando o trabalhador entra com a ação, ou o sindicato entra com a ação, para discutir insalubridade e periculosidade, o judiciário já afirmou a jurisprudência que é o seguinte: vai se presumir que não existe, na verdade, porque é obrigatório que se tenha uma perícia. Ué, não seria o contrário? A empresa que tem o ônus de provar que o ambiente é seguro. A empresa que teria que provar, teria que ter condições, inclusive, do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tinha que ser acionado toda vez que tivesse uma ação judicial que questionasse insalubridade e periculosidade. E não que o judiciário chamasse peritos particulares, que muitas vezes esses mesmos peritos fazem a porta giratória e são contratados pelas empresas. Então, o perito ele trabalha horas para a empresa, horas ele trabalha para o judiciário e faz a porta giratória, e esses mesmos peritos vão dizer se as condições são periculosas ou não, vão dizer se tem salubridade ou não. Tinha que ser o Ministério do Trabalho que tinha que ir lá verificar, que tinha que fazer, autuar e obrigar a pagar para todos os trabalhadores sempre que tivesse uma denúncia. Mas, infelizmente, esta não é a realidade do judiciário brasileiro. Bom, queria concluir só citando mais um outro trecho do Capital, que me parece bastante ilustrativo disso que a gente está falando. O Capital é um trabalho morto que apenas se anima à maneira de um vampiro, pela sucção do trabalho vivo e vive tanto mais quanto mais dele sugar. Então é assim que se anima o capital, é assim que esses Faria Limerzinhos que não gostam de trabalhar e gostam de colocar o capital para trabalhar. O capital nada, o capital não trabalha. Os Faria Limer, eles pegam o dinheiro deles para explorar os trabalhadores e comprar a vida dos trabalhadores enquanto eles ficam na boa vida. Essa é a realidade e isso é o que acontece. E então o judiciário não pode continuar sendo cúmplice e conivente com esse tipo de situação e de hiperexploração da classe trabalhadora.